Por quê? Quando a gente estuda glândula, existem dois tipos de glândulas. Existem as glândulas endócrinas e exócrinas. Exo, fora, endo, dentro, né? Então, o que a gente tem que associar? Endo, dentro do sangue. Então, toda glândula que produz hormônio, ela joga secreção no sangue. Por isso, o sistema endócrino ou hormonal, tá? Que seria a função do sistema endócrino, então? Junto com o sistema nervoso, ele vai equilibrar o corpo inteiro, certo? E vai atuar no crescimento, desenvolvimento, tem os hormônios da reprodução, né? Até na disponibilidade de energia, que a gente vai ver a entrada de glicose nas células, manutenção do meio interno, porque tem controle de água através de hormônios nos rins, né? E até o comportamento, né? Quem nunca ouviu falar da TPM, né? Tensão pré-menstrual, o comportamento pode mudar quando a gente leva um susto, né? O comportamento é afetado pelos hormônios. Então, eles, junto com o sistema nervoso, controlam o corpo inteiro, certo? Então, é uma glândula endócrina, é aquela que lança secreção no sangue. Então, aqui tem um exemplo das glândulas que a gente vai falar: hipófise, tireoide, paratireoide, adrenal ou suprarrenal, tá? O pâncreas e as gônadas. As gônadas seria o testículo e o ovário. Se elas produzem hormônios, o que é um hormônio? O hormônio é uma substância química que a glândula produz e lança no sangue. Aí o sangue, ele vai levar essa substância química para o lugar onde ele tem que atuar, que a gente chama de células ou órgãos alvos, tá? Aí é por compatibilidade molecular, esse hormônio vai agir exatamente em determinado lugar do corpo, certo? Então, os hormônios atuam em células-alvo ou órgãos-alvos, são produzidos por glândulas endócrinas ou tecido neurosecretor. Eles podem ser transportados livres do sangue ou eles se ligam às proteínas, né? E uma vez utilizados, então eles vão ser eliminados nos fezes, na urina. E aqui, ó, numa visão geral do corpo humano, como que essas glândulas são vistas e a sequência dela. Então é importante porque às vezes isso é cobrado de vocês. Então lá na cabeça, bem no próximo ao cérebro, fica a hipófise. Aí no pescoço, aqui é o gogó, a cartilagem da laringe, tá? Aqui em cima. Um pouquinho abaixo, um dedinho, dois dedinhos abaixo, a gente tem a tireoide. E atrás da tireoide, onde estão esses 4 pontinhos em azul, são as paratireoides. As paratireoides também secretam hormônios específicos. Então, hipófise, tireoide e paratireoide. Aí, na cavidade abdominal, o pâncreas, que a gente já estudou no sistema digestório, né? Porque ele é uma glândula mista. Ele secreta suco pancreático e lança no duodeno. Então, ele faz função de glândula exócrina e lança hormônio no sangue. Então, ele é uma glândula mista. As suprarrenais ou adrenais, que ficam em cima de cada rim. Se for mulher, ovário, se for homem, testículo, certo? Então, as glândulas, às vezes, elas têm como se fosse uma união, né? Porque uma glândula secreta um hormônio que estimula a outra. Por exemplo, a hipófise, que é essa aqui, ó, da cabeça, ela é ligada no hipotálamo, presa lá na superfície, lá no meio do cérebro que eu falei. Então, o hipotálamo, ele secreta um hormônio que estimula a hipófise. E a hipófise, por sua vez, pode estimular outras glândulas, tá? Então, tá vendo, ó? Aqui é o olho, ó. Se você fizer um ângulo reto do olho até mais ou menos... Quer ver, ó? Deixa eu fazer um traçado aqui para vocês entenderem, ó. Mais ou menos na altura do olho, ó. E no centro da cabeça, mais ou menos, ó. Aonde der um ângulo reto é onde vai estar a hipófise, tá? Então, aqui é onde fica a hipófise. E ela é presa no hipotálamo, hipófise. Quando tem problema na hipófise, que às vezes é caso cirúrgico, ou faz pelo buraco do nariz, ou faz pelo céu da boca, que não dá para ir pelo cérebro, né? Então, não tem como. Então, a glândula fica aí bem no meio da cabeça, tá? Essa hipófise aí. O que mais? Aí, gente, a hipófise, ela lembra eu costumo brincar, né, com os meninos, ela lembra assim, ó, ela tá presa lá no hipotálamo, ela é dividida em duas, assim, ó, parece uma bundinha. Então, eles chamam essa parte de hipófise anterior e hipófise posterior, que ela fica mais voltada para trás. Ela é do tamanho de um grãozinho de ervilha.
Então, a hipófise anterior ou adenohipófise, que pode aparecer, ela secreta esses hormônios aqui. E a hipófise posterior ou neurohipófise secreta outros dois. Mas se você lembrar que a hipófise secreta o hormônio e que tal hormônio é da hipófise, eu já vou ficar feliz. Não precisa dividir em anterior e posterior, não, tá? Então, o hormônio somatotrófico, também chamado de hormônio de crescimento, o nome já te dá uma dica, ele controla o crescimento, tá? Ele age principalmente alongando os ossos para a pessoa crescer. O hormônio tireotrófico, ele estimula a tireoide, que é isso que eu falei. O hipotálamo estimula a hipófise secreta o tireotrófico para estimular a tireoide. O adrenocorticotrófico, o adreno, estimula a adrenal. Então, pelo nome do hormônio, você já meio que sabe a função. Então, o hormônio de crescimento controla o crescimento. Tireotrófico estimula a tireoide. Adrenocorticotrófico estimula as adrenais, as suprarrenais. E esses dois aqui, ó, eles são chamados de gonadotróficos, porque eles estimulam as gônadas, testículos e ovários. Tem dois, o FSH e o LH. Certo? Então, são os gonadotróficos que estimulam as gônadas para produzir os seus próprios hormônios e a ovulação e a produção de espermatozoides, certo? E o lactogênico ou prolactina, o nome também já dá uma dica, ó, lactogênico, prolactina, lactina, lactose, atua na produção de leite nas glândulas mamárias, quando a mulher vai amamentar, certo? E aí, gente, com relação aos hormônios, podem aparecer problemas. O hormônio de crescimento, por exemplo, ó, o indivíduo pode ter falta, aí ele vai ter uma doença chamada nanismo. Literalmente o termo nanico, né? Ele não cresce. E o excesso gigantismo, a pessoa cresce além do normal. Ah, é legal ser gigante, né? Não, não é, porque vai afetar articulação, coluna, né? Vai ter vários problemas. E o indivíduo pequeno também, ele tem vários problemas na estrutura óssea. Então, na fase de crescimento, se for detectada falta ou excesso de hormônio, tem que, na falta, estimular a glândula a produzir mais. Tem indivíduos que tomam hormônio de crescimento, e no excesso tem que diminuir a produção. Tá? Então, isso é o médico que vai dizer se precisa ou não, ok? Então, nanismo e gigantismo. E a hipófise posterior, ou neurohipófise, secreta ocitocina. Esse aqui o nome já não dá muita dica, ó, mas ela age principalmente na contração do útero, na hora do parto. E o hormônio antidiurético, inibe a diurese, inibe a perda de água na urina. Então, ele aumenta a absorção de água nos rins para a gente não perder tanta água na urina, senão desidrata. E quem não tem esse hormônio ou produz pouco, tem uma doença chamada diabetes insípido. Cuidado, a diabetes do açúcar no sangue, que eu já vou falar, é diabetes mellitus. A diabetes insípido, ó, insípido vem de sede constante. Como a pessoa não tem o hormônio antidiurético, ela urina muito e perde muita água na urina, então ela vai ter sempre essa sensação de sede, que é o estímulo do cérebro para repor a água perdida. Certo? Então, veja, na hipófise anterior seriam 1, 2, 3, aqui o gonadotrófico 4, 5 hormônios. E na hipófise posterior, 2 apenas. Ah, mas são muitos nomes. É isso que eu falei. Se você lembrar quais que a hipófise produz, o hormônio, o nome do hormônio já te dá uma dica da função. Tá? Esse esquema eu acho bem legal, ó. Então, aqui a hipófise anterior, a adenihipófise, a hipófise posterior, ou neurohipófise. Na hipófise anterior, a prolactina, aí ele põe a glândula mamária para você lembrar. Estimula a glândula mamária. O gonadotrófico estimula testículo e ovário. O tireotrófico estimula a tireoide. O adrenocorticotrófico estimula a adrenal, a suprarrenal. E o somatotrófico, o crescimento. Por isso que ele pôs um ossinho aqui que vai alongar o osso. E na hipófise posterior, a ocitocina e o antidiurético. A ocitocina age principalmente na glândula mamária para produzir o leite e também na contração do útero. Tá? Junto com a prolactina, então, a ocitocina também ajuda a produção do leite. Certo? E o antidiurético lá nos néfrons, que são as estruturas presentes nos rins para aumentar a reabsorção de água. Ok? E os outros problemas que aparecem, ó, a tireoide, que é essa do pescoço,
O indivíduo pode ter hipertiroidismo ou hipotiroidismo. Hiper muito, hipo pouco. No hipertiroidismo tem excesso de hormônio. E no hipo tem falta do hormônio. De qualquer forma, atrapalha. Por quê? Qual é a função dos hormônios da tireoide? Regular o metabolismo da célula, certo? Por isso que você tem hipotiroidismo, pouco hormônio, seu metabolismo fica baixo, a tendência é a pessoa engordar. Quem tem hipertiroidismo, o metabolismo acelera, aí a tendência é emagrecer, certo? Então tem esses problemas. Tem pessoas que têm que tomar remédio todo dia, a vida inteira, para a tireoide ficar equilibrada, certo? E olha só, qual é o hormônio da tireoide que controla então o metabolismo? A tiroxina e a triodotironina. Os dois agem atuando no metabolismo celular. E o interessante, gente, é que para produzir esses dois hormônios, precisa de iodo. E a gente não tem acesso fácil a iodo na alimentação, porque o iodo seria mais relacionado com frutos do mar. E como a gente não tem acesso, o sal vem iodado. O sal contém uma dose ideal de iodo para quê? Para a tireoide poder ter esse iodo e produzir os seus próprios hormônios. Existe um problema, assim, que se você tirar o iodo do sal de uma população, a cidade inteira vai ter problema na tireoide, todas as pessoas. Chama papobócio endêmico, porque aí a tireoide ela não vai conseguir produzir o hormônio, porque não tem iodo, aí a hipófise vai ficar produzindo tireotrófico para estimular, 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 e ela aumenta de volume. Aí dá um papo. E normalmente as pessoas que têm problema de tireoide vão ter de um volume aumentado bem discreto a maior. E o globo ocular também um pouquinho mais saltado. Então, é o hipo e o hipertiroidismo, o mesmo sintoma. E o papobócio endêmico também aumenta o volume da tireoide, certo? Aqui, pessoal, é um mecanismo muito importante, chama mecanismo de feedback ou retroalimentação. O que é isso? As glândulas têm que estar totalmente em equilíbrio. Então, ó, o hipotálamo produz hormônio que estimula a hipófise. Aí a hipófise produz hormônio que estimula a tireoide. Aí a tireoide vai produzir a tiroxina e o triodotironina. Quando esses dois hormônios caírem no sangue, eles inibem a hipófise e o hipotálamo. Por quê? Porque senão vai ficar estimulando, 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 vai ter excesso de hormônio. Então não pode. Então vai ter. Aí acabou o T3 e o T4, que é o tiroxina e triodotironina no sangue. Aí o hipotálamo estimula a hipófise estimula a tireoide. Aí ela produz hormônio, inibe de novo. É para ter um equilíbrio, tá? E às vezes esse equilíbrio não acontece, por isso que precisa de regular as glândulas. E o médico é que vai determinar através de exames de hormônios para detectar a taxa de hormônio, ok? Aqui atrás da tireoide, as paratireoides. Representa por essas bolinhas porque são grupos específicos de células que secretam o hormônio paratormônio. O paratormônio, ele controla o cálcio e o fósforo no sangue. Por quê, gente? Tem metabolismo que usa principalmente cálcio, né? Fósforo também. Então, vamos imaginar, comi um alimento, queijo, leite, tem cálcio. Só que a minha célula não está precisando. Aí, esse paratormônio vai levar o cálcio e o fósforo para armazenar no osso. Ah, mas hoje eu não me alimentei com fontes de cálcio e fósforo. Aí o paratormônio tira do osso. Por isso que eles falam que a gente tem que ter uma alimentação rica em cálcio, porque senão só vai tirar do osso, e aí a pessoa vai ter aquela doença da osteoporose, o osso vai ficando fraquinho, tá? Então, paratormônio regula a quantidade de cálcio e fósforo no sangue. Adrenal ou suprarrenal, parecem dois chapéuzinhos aqui, ó, em cima de cada rim. Que elas produzem? Adrenalina, noradrenalina. Esses corticosteronas também, eles também têm regulação no metabolismo, tem até produção de alguns hormônios sexuais, né? Testosterona, mas o que mais importa? A adrenalina. A noradrenalina tem o mesmo efeito. Os dois juntos, eles vão deixar o corpo em estado de alerta, numa situação de perigo. Então, por isso que quando a gente leva um susto, né, o coração aumenta as batidas, a respiração aumenta de intensidade. Por quê? Porque eu tenho que me preparar para fugir. Então, a função desses hormônios é deixar o corpo em alerta numa situação de fuga, certo? Então, é adrenal ou suprarrenal. O pâncreas, que então secreta suco pancreático e joga aqui no duodeno, mas secreta insulina e glucagon, que são os hormônios do pâncreas lançados no sangue.
Os dois têm ação contrária. A insulina, ela tira a glicose do sangue e manda para a célula. Então, quando a gente come, digere pão, né? Vamos supor, a gente se alimentou. Formou glicose, a glicose do sangue, ela não consegue entrar na célula sozinha, ela precisa da insulina. A insulina, uma vez no sangue, ele aumenta a permeabilidade da membrana e a glicose entra na célula. A membrana plasmática fica mais permeável à glicose. Por isso que a pessoa que não produz insulina, produz pouco, tem diabetes, que é a diabetes mellitus. Aí a pessoa não consegue fazer energia. Por isso que ela tem que receber doses de insulina, para essa insulina entrar no sangue e fazer a energia, então. Aí, o contrário, se a gente não comeu, ficou em jejum, não pode zerar a taxa de glicose no sangue, porque a glicose é para dar energia. O que o glucagon faz? Ele vai tirar das reservas o glicogênio, vai ser transformado em glicose e jogado no sangue. Então, um faz ação contrária do outro. A insulina é um hormônio hipoglicêmico. Ela tira a glicose do sangue e manda para a célula. E o glucagon é hiperglicêmico. Ele tira a glicose das reservas e joga no sangue, certo? Para aí depois virar energia. Então, esse esquema está resumindo isso, ó. O pâncreas produz a insulina, então, estimula a glicose a entrar na célula, para a célula fazer energia, ou se sobrou glicose, armazena no fígado. O glucagon faz ao contrário, ele tira a glicose do glicogênio, transforma essa glicogênio em glicose e joga no sangue. Uma vez no sangue, aí é o pâncreas que vai produzir insulina. Então, são hormônios antagônicos, vamos dizer, um tem função contrária do outro. Então, em jejum, uma situação de jejum, eu vou estar produzindo glucagon. Me alimentei, digeri, eu vou estar produzindo insulina, certo? E aqui está mostrando, gente, que existe um estímulo nervoso. As glândulas também funcionam e liberam secreções graças a estímulos nervosos, certo? Que são o sistema nervoso involuntário, ok? Bom, então é isso. O que eu preciso de vocês? Que vocês saibam as glândulas, o hormônio que cada glândula produz. Sabendo a glândula e o hormônio, o que vai acontecer? Eu vou conseguir, teoricamente, resolver os exercícios. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó, só para terminar a aula. Se eu pegar um exercício de glândula, ó, vou pôr aqui, ó, glândulas endócrinas. Que é bastante cobrado, por exemplo, ó. Aqui, ó, você tem uma figura aqui, eu vou compartilhar aí para vocês verem como que vai ser cobrado de vocês. Essa parte, ó. Aqui, ó. Peguei uma figura aqui. Então, tá vendo? Ó, o corpo humano. Aí ele vai mostrar a glândula 6 na cabeça é a hipófise. No pescoço, ó, a 5 é a tireoide e a 4 é a paratireoide. A 3 em cima de cada rim, suprarrenais, o pâncreas, e aqui no caso é uma mulher, é o ovário. O ovário e o testículo, gente, o ovário produz estrógeno e progesterona, que são os ovários, os hormônios femininos, para fazer a ovulação, os caracteres sexuais femininos. E o testículo produz testosterona, que é o hormônio que vai atuar também nos caracteres sexuais, na produção de espermatozoides. Então, eu tenho que saber a localização da glândula, o nome da glândula e o hormônio. Então, a hipófise é a mais difícil porque ela produz um monte de hormônio. Hormônio de crescimento, tireotrófico, gonadotrófico, que é aquela que eu falei primeiro. Aqui secreta tiroxina e triiodotironina, e a paratireoide e o paratormônio. Aqui adrenalina e noradrenalina, pâncreas, insulina e glucagon. Aí o ovário, estrógeno e progesterona, e o testículo, testosterona. Então, eu preciso associar a glândula, a localização e a função, tá vendo? Ó, outro exercício aqui, a mesma coisa, ó, hipófise, tireoide, suprarrenal, pâncreas e ovário. Aí ele pode estar pedindo o nome da glândula. Aqui já pediu o testículo, ó, um homem, né? Então, a hipófise, tireoide, pâncreas, suprarrenal, testículo. Ok? Ou assim também para associar, tá vendo? Ó, você tem lá tireoides, o hormônio tireoide,
O hormônio é o tiroxina, triodotironina, controla o metabolismo, ok. Pâncreas, insulina, reduz o nível de glicose do sangue, ok. Hipófise, glucagon, não, glucagon também é pâncreas. Tá vendo? Associar. Então, às vezes, eu vou ter que associar com a função do hormônio. Isso aqui, gente, é sobre o feedback, ó. Então, você tem o hipotálamo, ó, estimula a hipófise estimula a tireoide. Uma vez a tireoide estimulada, os hormônios tiroxina e triodotironina vão inibir a hipófise e hipotálamo, porque senão vai dar excesso de hormônio. Então tem que ter um equilíbrio. Então é o feedback ou a retroalimentação, ok? Então,